Sabe aquela caixinha de remédios que quase todo mundo tem em casa? Pois é, com certeza tem um analgésico ali dentro. Eles são uma mão na roda para dor, né? Mas às vezes essa ajuda tem um preço. E hoje a gente vai mergulhar fundo no paradoxo por trás desses remédios para entender como eles funcionam de verdade. Quem nunca passou por isso? A gente tá com uma baita dor de cabeça, toma um comprimido e, de repente, o estômago começa a reclamar. Parece que não faz sentido nenhum uma coisa levar a outra. Mas, pode acreditar, existe uma razão biológica fascinante por trás disso e é exatamente aí que a gente vai entrar. Então, para a gente entender como os anti-inflamatórios funcionam, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e falar sobre a própria inflamação. A gente costuma pensar nela como a grande vilã, né? Mas a verdade é que ela é um mecanismo de defesa super importante do nosso corpo. É como um fogo necessário. Pensa assim: quando o corpo percebe que algo está errado, tipo um corte ou uma infecção, ele liga o alarme geral. A inflamação é a resposta, é a chegada da cavalaria, dos bombeiros do nosso corpo, que são as células de defesa. E para essa galera chegar rápido no lugar certo, o corpo libera uns mensageiros químicos. Esses caras fazem os vasos sanguíneos abrirem caminho, ficarem mais permeáveis. O resultado é tudo aquilo que a gente já conhece bem. O lugar fica vermelho, inchado, quente e, claro, dolorido. Ok, mas de onde vêm esses mensageiros? Bom, é uma espécie de efeito dominó. Primeiro, acontece um dano na célula. Essa célula machucada libera uma substância, o tal do ácido araquidônico. Aí que entra em cena uma enzima super importante, a ciclooxigenase, que a gente pode chamar só de COX para facilitar. A COX pega esse ácido e o transforma no quê? Nas famosas prostaglandinas. Exato. As prostaglandinas são basicamente os alarmes de incêndio do nosso corpo. São elas que gritam: "Ei, tem um problema aqui!" Elas causam a dor para a gente saber que algo está errado, a febre para ajudar a lutar contra os invasores e o inchaço que faz parte do processo de cura. São elas as grandes responsáveis por toda essa confusão organizada da inflamação. E é aqui que a história fica boa de verdade. Porque aquela enzima principal, a COX, bom, não existe só uma. Na verdade, são duas. Pensa nelas como gêmeas, a COX-1 e a COX-2, mas com personalidades completamente opostas. E é justamente entender a diferença entre elas que vai resolver todo esse mistério do analgésico. Vamos dar uns apelidos para elas para ficar mais fácil. A COX-1 é a governante, sabe? Aquela que está sempre ali, na dela, cuidando da casa, garantindo que tudo funcione direitinho no dia a dia. Já a COX-2 é o alarme de incêndio. Ela fica quietinha, mas quando dá problema, ela dispara. É ativada só em caso de lesão, de inflamação. Então, uma é da manutenção, a outra é de emergência. Beleza. E quais são as tarefas dessa governanta ACOX-1? São coisas super importantes, mas que a gente nem percebe. Por exemplo, ela produz umas prostaglandinas que formam tipo um gel protetor na parede do estômago. Ela também ajuda o sangue a coagular quando a gente se corta usando uma molécula chamada tromboxano A2. E ainda por cima dá uma forcinha para o bom funcionamento dos rins. É um trabalho de bastidores, essencial e silencioso. Agora vamos para o alarme de incêndio, a COX-2. O trabalho dela é o que a gente já imagina: gerar dor, inchaço, febre, toda aquela resposta à lesão. Mas, e aqui vem o pulo do gato, ela também faz uma coisa surpreendente. Ela produz uma substância, a prostaciclina, PGI2, que faz o contrário da COX-1. Ela impede que o sangue coagule demais. Percebe? O corpo cria um equilíbrio perfeito entre coagular e não coagular. Pronto! Agora que a gente conhece as gêmeas COX, a governanta e o alarme de incêndio, a gente finalmente pode entender como os anti-inflamatórios mais comuns, tipo aspirina, diclofenaco, os AINES, como eles funcionam. E, vamos dizer assim, o método deles não é nada sutil. Aqui está o ponto-chave de tudo. Esses remédios não são seletivos. Eles não sabem diferenciar a COX-1 da COX-2. Para eles, é tudo a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Desligam as duas, a governante e o alarme de incêndio. E é nesse momento que o quebra-cabeça se encaixa e a gente entende o porquê da dor de estômago. É exatamente isso. Quando se bloqueia as duas enzimas, acontecem duas coisas ao mesmo tempo, uma boa e uma ruim. Ao bloquear a COX-2, a gente tem o efeito que busca, o alívio da dor. Mas ao bloquear a COX-1, a gente ganha de brinde um monte de efeitos colaterais que ninguém queria. O lado bom, o efeito terapêutico, vem de calar o alarme de incêndio, a COX-2. Se ela está desligada, não tem produção daquelas prostaglandinas que causam dor, febre e inflamação. O problema é contido.
É por isso que o remédio funciona para a dor. Só que, ao mesmo tempo, a gente está demitindo a governanta, a COX-1. E aí, sem ela, aquela proteção do estômago some, abrindo a porta para gastrite e até úlceras. A coagulação do sangue fica mais difícil, então o risco de sangramento aumenta, e os rins também podem sofrer. Tá aí a resposta para nossa pergunta lá do começo. A dor de cabeça vai embora, mas a dor de estômago pode aparecer. Claro, vendo esse problema, os cientistas da indústria farmacêutica pensaram: peraí, e se a gente criasse um remédio mais inteligente? Um que fosse um sniper, que mirasse só no alarme de incêndio na COX-2 e deixasse a governanta, a COX-1, trabalhando em paz. Parecia a ideia do século, a solução perfeita, não é? A lógica era impecável. A ideia era ter todo o poder anti-inflamatório, todo o alívio da dor, sem detonar o estômago. E foi assim que nasceu uma nova classe de remédios, os inibidores seletivos da COX-2, que ficaram conhecidos como COX-CIBs. Mas como a gente sabe, a história não acaba bem. Para entender a falha nesse plano genial, a gente precisa lembrar daquele equilíbrio delicado que eu mencionei. Lembra? A COX-1, a governanta, ajuda a coagular. A COX-2, o alarme de incêndio, ajuda a impedir a coagulação. Um acelera, o outro freia. É um balanço perfeito. Então, olha só o que acontece quando se usa esse remédio inteligente que bloqueia só a COX-2. O sinal que impede a coagulação some. O freio é cortado. Só que o sinal que promove a coagulação, aquele da COX-1, da governanta, ele continua lá, funcionando a todo vapor, sem ninguém para segurá-lo. E o resultado é esse desastre em câmera lenta. O sistema, que era uma balança equilibrada, agora pende totalmente para um lado. É como ter um carro só com acelerador, sem freio nenhum. A tendência é uma só: formar coágulos. E as consequências na vida real foram trágicas. As pessoas que tomaram esses remédios super específicos começaram a apresentar um risco muito maior de ter trombose, infarto, AVC. A tentativa de criar a solução perfeita acabou gerando um problema talvez até mais grave do que o original. Ufa, que história, hein? E qual é a moral de tudo isso? A grande lição aqui é que o nosso corpo não é simples. Ele é um sistema incrivelmente complexo, cheio de balanços e equilíbrios delicados. No final das contas, o que a gente tem é uma escolha entre diferentes tipos de risco. De um lado, os anti-inflamatórios clássicos resolvem a dor, mas podem atacar o estômago e os rins. Do outro, os mais modernos e seletivos protegem o estômago, mas aumentam o risco de problemas no coração. É aquela velha história: não existe almoço grátis, especialmente na farmacologia. E esse é o grande paradoxo. Às vezes, uma solução mais força bruta, que mexe em várias coisas ao mesmo tempo, pode acabar sendo mais segura do que uma solução super precisa de sniper. Por quê? Porque ela, sem querer, acaba mantendo alguns equilíbrios que a gente nem sabia que existiam. A biologia é bem mais complexa do que a gente imagina. Tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Nessa nossa busca constante por soluções perfeitas, como é que a gente equilibra os efeitos que a gente quer com as consequências que são muitas vezes inevitáveis? A história desses remédios mostra que a questão não é achar uma pílula mágica sem nenhum efeito colateral. A verdadeira sabedoria está em entender essas trocas, pesar os riscos e os benefícios para tomar a decisão mais inteligente em cada caso.